Salve, salve, meus queridos, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Laravel Tips. Eu sou o Gustavo Web e nessa aula eu vou te mostrar como que você faz para configurar a sua camada de modelo. A gente já viu que quando a gente faz a instalação do Laravel, o modelo de usuário já vem pronto. Ele já vem configurado, já vem com a migration. Quando a gente roda ali o comando dentro do nosso terminal, ele já cria a tabela lá dentro do nosso banco de dados para a gente. Então todo o processo aqui já está pronto. Só que o que acontece quando a gente cria um outro modelo que não existe ainda nativamente dentro do Laravel? Seja uma categoria, um artigo, um produto, seja o que for. Como que você faz isso? Você vai ver que são apenas alguns poucos parâmetros que você precisa informar o respectivo valor. Se você ainda estiver trabalhando com o padrão que é imposto pelo framework, você não precisa setar ainda todos eles, como o nome da tabela, por exemplo, mas você vai ver aqui que eu vou te passar alguns parâmetros que é essencial você ter o conhecimento para que quando você estiver desenvolvendo sua aplicação aí, seja uma aplicação legada, que você precisa obedecer a um banco de dados antigo que não esteja dentro do padrão do framework, ou até mesmo se você estiver criando a sua aplicação agora. O processo ele é muito tranquilo. Antes da gente continuar, deixa eu te pedir para você rolar a página e aqui na seção de comentários você deixar a sua dica ou sua sugestão para uma próxima aula aqui dentro do Laravel Tips. Vai ser muito bacana receber esse feedback de você, pode ter certeza que eu anoto tudo isso, eu deixo tudo isso no mapa mental e assim, toda semana eu consigo trazer uma aula de um recurso que você realmente quer aprender, de algo que você tem dificuldade no seu dia a dia ou ainda alguma ferramenta para que possa te tornar ainda mais produtivo. E não se esquece, compartilhe esse link com a galera da faculdade, com a galera do seu trabalho, porque eu tenho certeza que a galera vai gostar de receber esse conteúdo vindo de você. No meu caso aqui, eu já estou com o Laravel parametrizado aqui na minha máquina, eu estou com a versão 6.3 do Laravel, lembrando que o Laravel está trabalhando com a versão semântica aí, mas no meu caso aqui estou com a versão 6.3, tende a funcionar perfeitamente normal, desde a versão 5.7, 5.8, 6.0 do Laravel, sem nenhum tipo de problema. A gente tem algumas particularidades ainda referente às migrations, que a gente já viu nas aulas anteriores, mas o que a gente vai fazer por parte do modelo aqui, tudo ainda é vigente, tudo vai funcionar independente da versão que você estiver trabalhando no momento. E para que a gente possa criar o nosso modelo, então, qual que é o nosso primeiro passo? Obviamente que é ter uma tabela dentro do nosso banco de dados para que a gente possa fazer a gestão desses registros. No meu caso aqui, eu já estou com o meu SQL Pro aberto, eu posso abrir ele já tem algumas tabelas aqui que a gente criou nas aulas anteriores. Não tem problema nenhum, a gente pode deixar aqui porque a gente vai dropar todas elas e vai recriar de novo sem nenhum tipo de problema. Lembrando também que você precisa fazer a conexão com o seu banco de dados. Então, se você utilizar alguns parâmetros de conexão com o banco que seja diferente do habitual, você pode abrir aqui a sua IDE, acessa o arquivo .env e aqui dentro você vai fazer as parametrizações de acordo com os dados que você precisa para poder se conectar. No meu caso, no meu ambiente de localhost aqui, como eu estou com o champ da versão 7.3.9 do PHP, são exatamente esses os dados que eu preciso para me conectar. Então, por isso que eu não preciso vir aqui a todo momento e ficar setando determinados parâmetros. Sempre o meu banco de dados vai ser o Laravel, que eu já tenho criado lá dentro do meu SQL Pro, e os parâmetros aqui de usuário, senha, host, todos eles permanecem inalterados. Posso deixar ele fechado aqui então, e para que eu possa sincronizar o meu banco de dados, eu vou voltar aqui dentro do meu terminal e vou executar o php artisan migrate fresh. Isso aqui vai dropar todas as tabelas que eu tenho dentro do meu banco de dados e depois ele vai criar de acordo com as migrations que eu tenho dentro desse projeto. Posso dar um Enter aqui então, você pode ver que ele já rodou essa migração. Se eu acessar o SQL Pro aqui e atualizar a estrutura, você vai ver que eu tenho o file de jobs, tem o password reset e a users, que são criados automaticamente de acordo com as migrations. Isso a gente viu nas aulas anteriores. E a gente tem aqui uma tabela de migrations também, que é para que ele possa fazer toda a gestão dessas tabelas que a gente já executou, que a gente não executou ainda. Entanto que daqui na parte de conteúdo você pode ver que a gente tem as 3 tabelas. Essa tabela ela é gerada automaticamente através do motor do Laravel. No meu caso, eu já tenho um modelo de usuário, a gente já trabalhou com modelo de usuário em outras aulas. Então agora a gente vai criar um novo modelo, algo do zero. A gente não tem absolutamente nada e aqui no caso a gente vai fazer, por exemplo, um cadastro de um artigo. Como que a gente poderia fazer essa questão então? Vou fazer o seguinte, vou voltar aqui dentro do meu PHP Storm, aqui dentro de Database, dentro de Migrations, a gente precisa criar um novo registro aqui dentro para que a gente possa criar a nossa tabela, para que a gente possa ter um relacionamento depois com usuários, por exemplo, para a gente acertar qual que é o autor desse post. Então a gente vai ter que modelar essa nossa tabela. Vamos fazer o seguinte, aqui dentro do meu terminal vou rodar php artisan make migration e vou passar o create post stable aqui. Posso dar um Enter aqui dentro, ele já criou o arquivo para mim, agora se eu clico dentro do meu projeto, você pode ver que já existe o arquivo. Posso dar 2 cliques aqui também, ele já está aqui com o meu Big Increments, ou seja, o meu campo Big Int, com tamanho de 20, não assinado, então ele é um inteiro não assinado, e agora a gente vai colocar todas as particularidades da nossa tabela. No meu caso aqui eu vou criar uma tabela bastante enxuta, então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui o variável table, vou passar aqui uma string, e esse meu campo ele vai ter o nome de title.
Posso passar um ponto e vírgula aqui no final. Sempre que a gente está trabalhando com modelos de artigo, por exemplo, é comum a gente ter um campo para armazenar o URL amigável. Então posso dar um Command D aqui para duplicar, e aqui ao invés de passar o title, eu vou passar o slug. Posso duplicar mais uma vez, aqui eu poderia ter uma headline, por exemplo. No meu caso aqui eu vou chamar de subtitle. Então passo subtitle e ainda vou ter também aqui um campo de conteúdo, que seria o meu campo content. Só que no meu caso aqui, esse campo ele vai ser muito maior. O campo string, ele vai ser criado dentro do meu banco de dados como um varchar 255. E obviamente o conteúdo do meu texto eu vou ter muito mais do que 255 caracteres. Então eu vou vir aqui e vou trocar ele para text. Posso dar um Command S, a gente tem o timestamps aqui, que a gente já viu isso na aula de migrations, como que funciona, e a gente vai ver a particularidade que ele vai ter aqui dentro. Agora que eu já criei essa migration, eu posso vir aqui no meu terminal, php artisan migrate. Posso dar um Enter, ele vai executar somente a migration que ficou faltando. E agora, se eu acessar o meu banco de dados e atualizar aqui, você pode ver que eu já tenho aqui a minha tabela de posts criada juntamente com o meu campo created at e updated at, que seria o criado em, atualizado em, pronto para que eu possa fazer a gestão de acordo com o meu modelo. No meu caso, a gente ainda não tem um modelo e obviamente que eu não criei rota, não criei controlador, absolutamente nada para que eu possa fazer essa gestão. Como que a gente pode fazer isso então? Vamos começar pelas rotas, porque daí a gente cria um formulário para que a gente possa persistir os dados dentro do nosso banco e depois a gente volta a trabalhar com o banco de dados para a gente ver o que é personalização mesmo que a gente precisa ter dentro do nosso modelo para que a gente possa persistir as informações. O processo ele é muito simples, então vamos deixar ele por último, porque se ele fica compactado lá e você precisa prestar muita atenção naquela hora em quais são aqueles parâmetros que a gente precisa informar. Vou fazer o seguinte então, vou voltar aqui dentro do meu PHP Storm, posso fechar aqui essa parte de database, vou abrir aqui o routes e o web.php. Aqui dentro a gente já tem uma rota disparando para a barra, e é obviamente que toda a rota precisa disparar para um controlador, então eu já vou criar um controlador para deixar pronto. Vou vir aqui, php artisan make controller, e aqui na frente vou passar o post controller. Posso dar um Enter mais uma vez, meu controlador foi criado com sucesso. Se eu abrir aqui agora a app, http controllers, agora eu tenho meu post controller aqui. Obviamente que ele está vazio, ele não tem nenhum método aqui dentro pra gente, mas ele já vem com o namespace setado, ele já vem com o use aqui do nosso request também, que a gente vai ter que fazer o uso, então ele já vem aqui com uma arquitetura pronta pra gente. Vou fazer o seguinte, aqui dentro da web, quando eu acessar o barra, ou seja, minha URL inicial dentro do meu projeto, eu vou disparar para uma ação dentro do meu controlador. Então eu vou fazer o seguinte, vou passar aqui o post controller, que é o arquivo que a gente acabou de criar, e vou passar o arroba, qual que é o método que eu quero disparar. No meu caso aqui, vai ser o showForm. Esse showForm, ele vai simplesmente devolver uma visão pra gente, que vai ter um formulário para que a gente possa cadastrar o novo artigo dentro da nossa base. O processo até aqui ele é bem tranquilo. Como eu já criei essa entrada de rota, obviamente que eu preciso criar o meu método. Então eu vou dar um Command C, vem no post controller, aqui eu vou passar um pubf, posso dar um tab, Command V para que eu possa manter aqui o nome do meu método já também. E agora eu preciso criar uma rota, que é o que essa rota vai devolver. Então eu vou vir aqui dentro da Resources, vou acessar aqui a parte de Views e vou criar uma nova visão aqui dentro. Então clico em File, vou passar aqui um form.blade.php. Lembrando que o .blade.php é essencial que você mantenha aqui dentro, porque ele faz parte da nossa camada de visão. E existem algumas diretivas do Blade que você não consegue utilizar se o nome do seu arquivo também não estiver ok. Então dessa maneira aqui a gente já tem tudo o que precisa. Aqui dentro eu vou colocar um HTML bastante simples. Então HTML 2.5, posso dar um tab a minha ideia completa com o resto. Passo um PTBR e aqui dentro eu vou informar um formulário. Então esse meu formulário aqui, eu vou passar aqui um label. Então label, posso fechar ele, vou remover esse for daqui também, e aqui dentro eu vou passar o título. Vou passar um input com tipo text, aqui ainda eu vou informar um name que vai ser exatamente o mesmo nome da minha coluna, então aqui no meu caso vou colocar um title, posso pegar esse conteúdo, vou dar um Command C, vou vir aqui abaixo, vou duplicar para ser o subtítulo, e aqui abaixo a gente vai ter o conteúdo. Então aqui eu vou passar um subtítulo, que aqui no meu caso vai ser o subtitle. Você pode ver que o slug eu não estou informando ele aqui até o momento, e aqui no meu título não vai ser um input, né? A gente vai passar um textiário aqui dentro. Posso dar um tab mais uma vez, o nome aqui vai ser o content, o ID eu não preciso informar, e a gente tem 30 colunas e 10 linhas aqui dentro. Então aqui a gente já tem o básico para que a gente possa persistir as informações. Obviamente que aqui na minha ação ainda eu preciso criar uma rota que vai receber esses posts e a gente vai utilizar ela para poder debugar todas as ações que a gente estiver fazendo com o nosso modelo, mas eu também preciso aqui do meu CSRF, que é o meu token de autenticação, que é uma verificação que a gente utiliza para falar para o servidor que de fato a requisição está partindo do nosso site e não de uma aplicação externa. Então com tudo isso aqui pronto, a gente volta a trabalhar agora com as rotas para que a gente possa dar sequência. Eu vou dar um Command S aqui por enquanto, vou voltar dentro de web e eu vou criar uma nova rota aqui agora, posso até duplicar, só que aqui agora eu vou acessar um post, vou acessar aqui
o barra debug, por exemplo, como a gente está fazendo um processo de debug aqui para conhecer como que funciona esse recurso a mais, e eu vou dar exatamente esse mesmo nome para o método dentro do meu controlador. Aqui dentro do post controller, eu vou fazer o seguinte, vou passar aqui já o pubf debug também, e agora o meu showForm é só devolver minha visão. Então eu vou dar um return numa view, e essa view se chama form. Posso dar um Command S para salvar, vou abrir o meu Google Chrome aqui que eu já tinha o meu projeto aberto, e como a gente alterou a URL base aqui do nosso projeto, ou seja, a rota está sendo disparada agora para dentro do nosso controlador, óbvio que a gente não vai ter essa visão e a gente tem que cair lá dentro daquele nosso HTML que a gente acabou de criar. Então tá show de bola, exatamente tudo da maneira com que a gente precisa. Se você quiser, obviamente que você pode vir aqui agora e começar a personalizar isso aqui e passar aqui, por exemplo, um BR a mais, para que você possa adicionar algumas quebras de linha. Então vou passar aqui para poder ficar um pouco mais separado aqui os nossos inputs. E obviamente que faltou um botão para a gente poder enviar a solicitação. Então vou vir aqui abaixo também do meu text area e vou passar aqui um input. Posso dar um tab, ele vai ser do tipo submit e o value, que é o que vai estar escrito dentro do botão, vai ser cadastrar artigo. Show de bola, é isso que a gente precisa por enquanto. Vamos fazer um teste agora para saber se tudo isso aqui está funcionando como a gente precisa. Vou voltar aqui no Google Chrome, atualizo, meu botão já apareceu. Se eu abrir o código-fonte da minha página, eu já tenho o meu token aqui também. A única coisa que falta é setar tanto o action do meu form, como também o método que ele vai estar respondendo. Então vou voltar aqui dentro do meu PHP Storm, vou fazer o seguinte. Aqui, o meu método vai ser post, e a minha rota aqui dentro vai ser o que a gente acabou de criar. Só que aqui eu vou dar um nome para ela, eu vou passar o name como debug. Assim fica mais fácil da gente gerenciar quais são as URLs que a gente precisa disparar as nossas requisições, ao mesmo tempo que a gente desacopla isso de dentro da nossa aplicação. Então a minha aplicação ela não precisa conhecer o caminho final da URL, ela só precisa saber o nome da rota, porque assim, se em qualquer momento eu quiser voltar aqui e alterar esse debug para qualquer outra coisa, dentro da minha aplicação não preciso fazer absolutamente nada. Então eu vou voltar aqui dentro do meu form mais uma vez, vou passar aqui duas chaves, route, no meu caso que eu estou disparando para dentro da debug, posso dar um Command S mais uma vez, Google Chrome, atualizei, eu já tenho o meu action aqui e já tenho também o meu método. Show de bola, aqui é isso que a gente precisava até o momento e aqui a gente já não precisa fazer mais nada. Agora a gente começa a trabalhar com a nossa requisição lá dentro do nosso post. A gente está montando uma arquiteturazinha aqui para que a gente possa validar a nossa parte de modelo. Então eu vou voltar aqui dentro do meu PHP Storm e agora eu vou fazer o seguinte, dentro do meu post controller, aqui dentro eu vou fazer uma injeção de dependência do nosso objeto request, que a gente já tem aqui acima, você pode ver que agora ele fica preto aqui, significa que agora ele está em uso, e eu vou dar um nome para ela, que vai ser a minha variável request. Se eu voltar aqui dentro e der um var dump dentro dessa variável request, passando o método all para que eu possa pegar todas as posições de dentro do meu formulário, vamos ver o que a gente consegue ter como retorno. Volto aqui dentro do Google Chrome, atualizo mais uma vez. O título aqui, eu posso passar o teste, subtítulo vai ser teste, e o título aqui também a gente precisa mudar essa descrição. Dou um cadastrar artigo, show de bola, você pode ver que a gente já recebeu todos os parâmetros necessários. Vamos só dar uma repassada nessa visão para a gente deixar ela certinha. Então aqui eu tenho o título com name title, tenho o subtítulo com name subtitle, e aqui eu tenho o conteúdo do artigo, que está caindo dentro de uma posição chamada content. Volto aqui dentro, agora sim vai estar tudo pronto dentro dessa visão que eu criei. Então aqui no título eu posso passar o teste, vou passar teste aqui com tudo e dou um cadastrar artigo. Show de bola, já tenho as minhas 3 posições que eu preciso. Só que o que acontece aqui dentro? Agora chegou a hora da gente começar a persistir isso dentro da nossa base de dados. Então a gente precisa criar a nossa camada de modelo. Para fazer isso, o Artisan também nos auxilia. Vou fazer o seguinte, vou voltar aqui no PHP Storm, vou dar um PHP Artisan make model e aqui na frente eu vou informar o post, que é o modelo que eu estou trabalhando agora. Então poderia ser uma categoria, poderia ser um produto, enfim, qualquer recurso que você tenha dentro da sua aplicação. E para você fazer essa relação se é um modelo ou não, basta você pensar se você tem uma tabela no banco de dados para isso. Se tiver uma tabela no banco de dados, muito provavelmente você vai precisar também de um modelo. É claro que algumas exceções, se você tiver alguma tabela de relacionamento entre determinadas tabelas, né, uma tabela pivô no caso, você não precisaria de um arquivo de modelo para ela. Mas, por via de regra, se você tem uma tabela no seu banco de dados, muito provavelmente você vai ter um arquivo de configuração como esse que a gente vai criar agora. Posso dar um Enter aqui então, meu modelo foi criado com sucesso. A gente já sabe que o modelo fica na raiz do meu diretório app. Então se eu voltar aqui dentro da minha app agora, você vai ver que agora eu tenho 2 modelos. Eu tenho tanto a user, que já vem por padrão quando a gente faz a instalação do Laravel, e agora a gente acabou de criar o posts. Só que o que acontece? Quando eu abro o post aqui, você pode ver que a gente não tem absolutamente nada aqui dentro. A gente precisa fazer algumas personalizações. Já se eu abro a user, você pode ver que a gente tem alguns parâmetros a mais sendo alimentados.
Vamos entender para que funciona cada um deles. O que acontece? Quando a gente está trabalhando com um padrão que é imposto pelo framework, ele vai saber qual que é a tabela que ele precisa fazer a gestão lá dentro do nosso banco de dados. No nosso caso aqui, a gente tem um modelo de post, como a gente tem aqui no nome da nossa classe. Automaticamente o Laravel sabe que ele vai converter tudo isso daqui para caixa baixa, ou seja, tudo em letras minúsculas, no nosso caso o post, e ele também já vai converter isso daqui para o plural. Então ele sabe que a nossa tabela por padrão vai ser a tabela posts. Só que pode ser que você esteja com um sistema legado, por exemplo, que você esteja migrando somente a versão da aplicação, mas o banco de dados ainda seja antigo. E você tem, por exemplo, uma tabela de artigos. Obviamente que nesse caso, o Laravel não vai conseguir identificar que a tabela artigos é a tabela do seu modelo post. Nesse caso, você pode vir aqui e criar uma propriedade, que no caso aqui, quando eu passo o table, você pode ver que a minha ideia me auxilia com o protected aqui, e quando eu dou um enter, eu posso vir aqui e informar qual que é o nome dessa minha tabela, que no meu caso vai ser posts. No meu caso aqui, eu não precisaria informar porque o Laravel vai identificar isso. Mas eu gosto de deixar isso aqui explícito porque assim, de bater o olho, eu sei onde que o Laravel está fazendo as devidas alterações. E da mesma maneira que a gente setou esse parâmetro aqui, existem alguns outros parâmetros ainda que a gente pode fazer o uso. No nosso caso, vamos somente deixar assim por hora e a gente vai começar a fazer as primeiras modificações e a primeira persistência dentro do nosso banco de dados para você ver o que a gente precisa incrementar de acordo com a nossa necessidade. Tenho o meu modelo pronto, ele já está parametrizado. Eu já consigo fazer a persistência de um objeto dentro do meu banco. Como que eu posso fazer isso? Você pode notar que aqui dentro do meu Google Chrome, ele mandou uma posição underline token também. Isso aqui, obviamente, que não é o que a gente quer persistir no nosso banco de dados, porque se eu mandar esse campo para dentro do meu modelo, é óbvio que eu não tenho um campo lá dentro chamado underline token. Então eu preciso remover ele daqui. Como que eu faço isso? Eu vou voltar aqui dentro do meu PHP Storm e aqui dentro do meu controlador, ao invés de eu dar um request no all, eu vou dar um request aqui no except, ou seja, exceto, e aqui dentro eu posso informar um vetor com quais são os campos que eu não quero que sejam retornados. Então no meu caso aqui eu vou passar um underline token. Posso dar um command S, venho no Google Chrome, atualizo mais uma vez e dou um continuar, você pode ver que ele some. Então estou listando todos, exceto o underline token. Da mesma forma como que eu tenho o except, eu tenho também o only, ou seja, eu vou informar somente os campos que eu quero receber. São duas possibilidades que você tem para trabalhar. Mas o que importa para a gente é que eu posso mandar esses dados aqui agora para dentro do meu modelo para que a gente possa começar a fazer a nossa persistência. Como que eu posso fazer isso? Eu vou voltar aqui dentro do meu PHP Storm e aqui abaixo eu vou fazer o seguinte. Variável post vai ser igual a new post, pegando do meu diretório app, obviamente, então você pode ver que a minha ideia já joga essa linha aqui para cima do use também. Se você estiver trabalhando com editor de código, pode ser que essa linha não seja importada automaticamente, e nesse caso você vai ter que fazer na mão, mas no meu caso aqui eu já instanciei o modelo, posso vir aqui um post e vou passar agora o create, abre e fecha o parênteses, ponto e vírgula, e aqui dentro eu posso informar um array associativo para que eu possa persistir as informações no banco. A gente vai ter um erro porque o slug ele ainda não foi definido, então a gente vai ter um problema ali com o campo nulo, mas fica tranquilo que a gente vai conseguir resolver isso também. Vou fazer o seguinte, vou pegar esse request aqui, vou dar um command C, venho aqui dentro e dou um command V. Agora eu estou passando para dentro desse create um array associativo contendo 3 posições com 3 respectivos valores para que eu possa persistir dentro da minha base de dados. Vamos testar para ver o que a gente vai ter aqui. Vou dar um command S, venho no Google Chrome, atualizo mais uma vez e dou um continuar. E o que acontece aqui? A gente teve o nosso primeiro erro falando que o campo title não está dentro de uma propriedade fillable de dentro do nosso modelo. Isso aqui é um mecanismo de segurança. Porque o que acontece? Lembra que esses 3 parâmetros que a gente está informando aqui, ele veio de um formulário da página anterior? Nada me impede, por exemplo, de voltar esse formulário, trocar o nome de um input e passar um nome qualquer de um outro campo que eu possa ter dentro da minha base de dados, para que eu possa tentar persistir isso dentro do meu banco. E é claro que isso pode ser extremamente prejudicial para a minha aplicação. Pensa assim, se eu voltar aqui esse meu formulário e pegar esse campo título, supondo que eu esteja no modelo de usuário, eu venho aqui no inspecionar, eu pego o nome desse título aqui e passo, por exemplo, level, que seria basicamente que o nível do usuário que poderia acontecer dentro da minha aplicação. E aqui eu informar o valor de 10, quando eu dou um cadastrar artigo aqui, obviamente que isso aqui vai para dentro do meu banco de dados. Então, essa propriedade fillable é basicamente que um mecanismo de segurança que o Laravel nos dá, onde a gente vai ter que criar uma propriedade e informar quais são os campos que podem ser informados através desse array associativo, porque é uma versão menos segura da gente conseguir persistir as informações do banco de dados, tendo em vista que eu posso vir aqui e alterar o nome desses inputs. É claro que em aplicações corriqueiras, isso não deve acontecer. Isso aqui só vai acontecer se algum mal intencionado estiver utilizando a sua aplicação e quiser danificar o seu banco de dados, inserir um registro ou até mesmo danificar alguns recursos lá dentro. Mas no nosso caso, a gente consegue contornar isso de 2 maneiras.
Ou a gente utiliza uma outra metodologia para que a gente possa persistir os dados dentro do banco de dados, que inclusive é o que eu gosto de utilizar, ou ainda você vai setar os parâmetros de fillable dentro do seu modelo. Vou te mostrar essas duas possibilidades. Primeiramente, eu vou fazer o seguinte. Vou voltar aqui dentro da minha aplicação. E ao invés de passar o create com o array associativo, eu vou fazer exatamente da maneira com que a gente estava fazendo nas outras aulas. Então, eu instancio um post. Vou passar aqui o post, setinha title vai ser igual a request, setinha title. Vou passar a variável post, setinha subtitle vai ser igual a request, setinha subtitle. E vou ter aqui o post na setinha content, vai ser igual a request também na posição content. Posso dar um ponto e vírgula no final e por fim eu venho aqui e passo o post save. Com isso, eu já conseguiria persistir as informações do nosso banco de dados. A gente teria ainda um problema aqui, porque a gente não setou o slug. E o slug ele não pode ser nulo por padrão. Então a gente precisa setar essa propriedade automaticamente. Uma vez que eu setei o title, basta eu simplesmente pegar o conteúdo de dentro desse atributo, converter ele em um URL amigável e persistir ele dentro de um outro campo. O processo é muito simples. E dentro da nossa camada de modelo, a gente consegue segmentar tudo isso lá dentro. Vai ficar tudo dentro de um único arquivo. Assim, se a gente fizer qualquer tipo de alteração, ou se a gente precisar fazer alguma modificação num processo de manutenção dentro da nossa aplicação daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano, tudo isso está concentrado dentro de um único lugar. Você não precisa sair vasculhando a sua aplicação inteira para que você possa mudar a sua regra de negócio. E para isso você tem o recurso de accessors e mutators dentro do Laravel. Olha como que é simples trabalhar. Eu vou voltar aqui dentro do meu modelo agora e vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um novo método. Então eu vou passar um public function. E aqui eu vou passar, tem que ser exatamente com esse nome, tá? Então vai ser um set. O nome da propriedade que eu estou setando, no meu caso, vai ser o title. E lembrando que a gente tem que obedecer aqui também o case sensitive. Então, se a letra maiúscula, se a letra minúscula. Mas a palavra reservada a set. O nome do nosso campo e, no final, attribute. Esse método aqui ele vai ser disparado automaticamente quando a gente informar o title aqui dentro. Então, toda vez que eu tentar setar um novo valor dentro do title, esse método aqui dentro da minha camada de modelo vai ser disparado pelo Laravel sem que eu precise fazer absolutamente nada. E é claro que aqui ele tem como parâmetro uma variável value, que vai ser o valor que está sendo passado para dentro desse atributo. E agora aqui dentro eu posso fazer o seguinte, eu vou passar aqui o this attributes, dentro da minha posição title, vai receber a variável value. Basicamente, esse aqui é o comportamento padrão. Isso aqui é o que acontece todas as vezes quando você seta um novo valor dentro de um atributo do seu modelo. Só que o que acontece? A gente tem o slug aqui também, que é basicamente essa mesma regra e que vai acontecer quando a gente setar um novo título. Confere, não é? Então, vou fazer o seguinte, eu vou duplicar isso daqui e aqui na frente eu vou passar o slug e o valor para ele vai ser o seguinte, str, pegando lá de dentro da suporte, e aqui eu vou passar o slug dentro da variável value. O que isso daqui vai fazer? Quando eu chamar o post setinha title, esse meu método vai ser disparado automaticamente, por isso que é importante que você mantenha esse o nome, é o set, o nome do nosso atributo, com a palavra attribute no final, obedecendo obviamente que o case sensitive, a gente tem um parâmetro. Quando isso acontecer, ele vai setar essas duas propriedades para mim automaticamente e termina a execução dela. Com isso daqui, você consegue fazer inúmeras coisas. Você consegue converter datas, converter moedas, verificar se algum parâmetro é aceito ou não. Por exemplo, você tem uma coluna chamada sexo. Você aceita masculino e feminino. Se a pessoa informar qualquer outro valor que não seja esse, você sabe que deu algum problema na aplicação ou que ela está agindo de uma forma mal intencionada dentro da sua aplicação. Nesse caso, você consegue barrar a execução, não setar qual que é o parâmetro, ou ainda, se você tem algum campo que não pode receber um valor negativo, por exemplo, você consegue vir aqui e colocar essa regra de negócio dentro desse atributo. Tudo isso daqui de uma maneira totalmente descomplicada e que fica dentro de um único arquivo. Olha como que fica legal a execução dele. Eu já terminei esse meu método aqui e também já terminei a implementação aqui dentro do meu post controller, fazendo aqui o uso, lembrando que a gente está setando o nosso objeto, setando as propriedades e dando um save no final. Vou dar um Command S, venho no Google Chrome. No meu caso aqui eu vou ter que voltar para que eu não possa mais utilizar esse level, então vou voltar aqui, atualizo mais uma vez, vou passar todos os testes aqui agora e dou um cadastrar artigo. Show de bola, você pode ver que eu tenho um vardump aqui e não tive nenhuma mensagem de erro. Agora eu vou abrir novamente aqui meu banco de dados, vou dar um Command R para atualizar e você vê que meu registro foi persistido dentro do meu banco de dados. De uma maneira muito simples. Se você for analisar o que a gente utilizou para poder fazer a persistência dentro do nosso banco de dados, foram basicamente que 5 linhas. Se eu abrir meu PHP Storm aqui, eu tenho a instância do meu modelo, eu tenho setando quais são os atributos em todos eles e eu tenho um save no final.
Então é um processo muito tranquilo. E isso sem contar ainda que quando eu setei o title, automaticamente dentro do meu banco de dados, a gente já tem o slug. É claro que nesse caso aqui ele não precisou fazer nada, mas se a gente voltar aqui e fizer um outro teste, então eu vou voltar aqui, ao invés de passar esse teste, vou passar um teste, eu moro em Florianópolis. Quando eu dou o cadastrar artigo, você pode ver que o meu título continua igual, subtítulo, conteúdo, nada tem alteração, só que se eu abrir aqui o meu banco de dados e atualizar mais uma vez, você pode ver que eu tenho um campo aqui exatamente como uma URL amigável, exatamente da maneira com que a gente precisa. E dentro da minha aplicação, eu não preciso mais ficar preocupado em que momento eu vou setar o slug ou como que eu vou converter isso daqui, se vai ter acento, se não vai. Para isso eu tenho um helper str:2.2.slug que o Laravel faz isso para mim. E dentro da minha aplicação, eu só me preocupo com o título. Quem faz a gestão disso daqui para mim é a minha camada de modelo. E agora se a gente voltar para aquela regra do array associativo, eu posso fazer o seguinte: vou comentar todas essas linhas, vou descomentar essa daqui e a gente vai cair naquele problema do fillable. Então se eu vier aqui e atualizar mais uma vez, agora se a gente tem o fillable, porque aqui a gente está fazendo basicamente uma inserção em massa. A gente volta a cair dentro do mecanismo de proteção do Laravel. E a gente já viu uma alternativa para que a gente não tenha esse problema. Porque no caso ali, como a gente está setando cada propriedade com seu respectivo valor, obviamente que a gente está filtrando quais os campos que a pessoa pode manipular. E por mais que ela volte o formulário e coloque um campo como level, por exemplo, como eu estou setando as propriedades, isso em momento nenhum vai acabar passando por dentro da minha aplicação. Mas aqui no caso, se você quiser uma maneira mais resumida de fazer essa inserção, é sim possível e também é extremamente simples. Vamos ver como que isso fica. Eu vou voltar aqui no PHP Storm, vou acessar aqui o meu modelo agora, e aqui acima, abaixo da minha tabela, eu vou fazer o seguinte: vou criar uma propriedade chamada fillable. Você pode ver que mais uma vez minha ideia me ajuda, passando um protected ali para mim. E esse campo aqui, ele vai basicamente receber um array com todas as posições que eu posso passar através do mass assignment, que é aquela técnica que a gente está trabalhando ali de passar um array associativo. Então aqui eu vou falar que eu posso informar o title, eu posso informar também o subtitle, então eu vou passar o subtitle aqui, e posso informar também o content. Mas poxa, e o slug? Eu preciso informar? Não, porque o slug ele não está vindo de dentro do meu formulário. Quem alimenta o slug é o próprio método que eu já tenho aqui dentro. Então eu não preciso ele dentro do meu fillable. Com isso, esses campos aqui, eu sei que está tudo ok passar através de um array associativo. Então, tanto faz a pessoa alterar qualquer um dos campos, se ela pegar, por exemplo, o meu campo que eu tenho de title e colocar um subtitle nele, obviamente que nesse nosso caso ele vai ficar duplicado, mas poderia passar sem nenhum tipo de problema, porque eu sei que não é uma informação sensível. Então, eu dou um Command S para salvar, venho no Google Chrome, atualizo aqui mais uma vez e dou um continuar. Show de bola, já não tenho mais nenhuma mensagem de erro. E agora, se eu acessar meu banco de dados, é claro que eu tenho um registro duplicado aqui dentro. Mas é lógico que a gente tem isso porque a gente não mudou os dados de dentro do nosso formulário. E com isso você consegue ver que a gente consegue persistir as informações dentro do nosso banco de dados de duas maneiras diferentes. Tanto utilizando um mass assignment, ou seja, um array associativo dentro do método create, que é dessa maneira com que a gente tem aqui, e com isso a gente consegue persistir os dados do nosso banco de dados com apenas duas linhas, uma da instância do modelo e outra com o objeto create, ou ainda uma outra alternativa, que é o que eu prefiro utilizar, que é instanciando o objeto, passando cada uma dos seus atributos e no final ainda dando save para poder persistir as informações. Aí vai de desenvolvedor para desenvolvedor, como que você quer fazer. Dependendo do seu formulário, se você tem um formulário gigantesco com dezenas, talvez até centenas de campos, talvez o ideal seja você utilizar o Create. Assim a sua vida acaba ficando um pouco mais fácil. Mas se é um formulário simples, um formulário de poucos campos ali, eu aconselho você utilizar dessa maneira. O seu código fica muito mais legível, fica muito mais tranquilo e pensa para você dar uma manutenção. Daqui 6 meses você abre essa classe de modelo. Quais são os campos que estão sendo informados aqui dentro? Não tem como você lembrar, não tem como você saber disso, a menos que você vá lá e execute os passos anteriores e coloque um var dump aqui acima, por exemplo, para você saber os campos que você tem aqui. Nesse caso aqui, se você deixar todos os campos declarativos, a pessoa de bater o olho, ela sabe que tem o título, subtítulo, o conteúdo e está salvando as alterações. Então fica muito mais fácil e organizada a sua aplicação. E agora um último recurso também que é muito bacana dentro do Laravel e que eu gosto de utilizar é o recurso que a gente tem dentro das migrations. Se você for analisar, quando a gente cria uma migration aqui, a gente tem essa propriedade de timestamps, que isso aqui nada mais faz do que cria esses campos para a gente aqui no final da nossa tabela, onde a gente tem tanto a data de criação como a data de atualização dos nossos registros. Isso aqui pode ser muito útil dependendo do que você precisa fazer. Saber quando algo foi cadastrado dentro do seu banco, ou saber qual foi a data de última edição dele, pode ser que em determinado momento seja importante você saber disso. Portanto, eu gosto de trabalhar.
mas dependendo da tabela que você está fazendo, pode ser que não faça sentido você ter esse tipo de campo aqui, ou até mesmo porque você está fazendo essa gestão em alguns outros campos que você possa ter dentro do seu modelo. E tá tudo bem. Se você quiser desabilitar esse recurso, é perfeitamente possível e extremamente simples. Como que a gente faria então? Não basta simplesmente eu acessar aqui, remover esse timestamps que eu tenho, dar um Command S, obviamente que agora quando eu rodar as migrações, o campo não vai mais ser criado, só que quando eu for persistir uma informação dentro do meu banco, pode ser que eu tenha um erro. Por quê? O Eloquent, que é a camada de modelo que a gente tem dentro do Laravel que vai persistir os dados dentro do nosso banco de dados, vai tentar fazer a gestão desses campos. Só que nesse caso o campo não existe mais. Então muito provavelmente você vai ter um erro ali. Como que você faz para brecar essa execução e fazer com que o Eloquent passe batido pela validação desses campos? Processo simples. Basta você abrir mais uma vez aqui o seu modelo, no seu caso aqui o Post Controller. Eu vou vir aqui acima e vou passar uma propriedade chamada timestamps e eu vou passar ela como false. Quando eu faço isso, o Eloquent sabe que ele não precisa mais fazer a gestão daqueles campos. Vamos testar para a gente ver se está tudo ok agora. Vou voltar novamente no meu terminal, php artisan migrate fresh. Assim ele vai dropar tudo e vai recriar novamente. Eu dou um Enter aqui. Show, ele já rodou todas as migrações. Se eu voltar no meu Sequel Pro, obviamente eu não tenho nada. Ele deletou toda a estrutura e recriou novamente. Já não tenho mais os meus dois campos de timestamp aqui no final. Vou voltar aqui dentro do meu Google Chrome agora. E como eu já tenho até o formulário preenchido, eu posso simplesmente dar um Command R. Dou um continuar, ele vai persistir novamente a informação dentro do meu banco de dados. Não tive nenhum erro e eu consegui persistir todas as informações aqui. E basicamente esse é o passo a passo que você precisa para criar um novo modelo. Você precisa de uma migration e você precisa também do seu arquivo de modelo. É claro que você tem as rotas e os controladores também para fazer a devida gestão, o vai e vem de informações ali. Isso obviamente que você precisa, mas dentro da sua aplicação mesmo você precisa de uma migration e do seu arquivo de modelo. E é claro que o Artisan te auxilia nisso. Inclusive, quando você vai criar o seu modelo, você consegue passar alguns parâmetros a mais dentro da sua criação ali, quando você digita o PHP Artisan, para que ele possa já automaticamente criar sua migration, criar também o seu controlador com todos os resources. Vamos fazer um teste. Eu vou voltar aqui dentro do meu PHP Storm e vou digitar PHP Artisan make model. Aqui no caso agora eu vou criar um products, por exemplo, no meu caso aqui, como é modelo tem que ser no singular, eu vou passar uma flag "-m" de migration, C de controller e R de resource. Quando eu dou um Enter aqui, você pode ver que ele vai criar tudo o que eu preciso. E ele criou um modelo, criou a minha migração e criou também o meu controlador. Então você vê que ele cria todos os passos para mim. E obviamente que agora eu preciso somente criar as minhas rotas e fazer a devida ação dentro do meu controlador. Mas vamos ver o que tanto ele criou aqui, ó. Se eu acessar dentro de Database, aqui dentro a gente tem a Migration e dentro da Migration ele tem aqui o Create Product Table. Então você pode ver que mais uma vez aqui o Laravel me auxilia, ele já consegue identificar qual que vai ser a tabela dentro do meu banco de dados. No meu caso agora, só eu vim aqui e preencher todos os campos que teria a minha tabela de produtos, por exemplo. Ele vai criar também o meu controlador. Então, se você for analisar, eu tenho um Product Controller aqui dentro. E se eu clicar aqui, ele já tem todos os meus métodos de resource. Que a gente também já viu nas aulas anteriores como que funciona, para que serve. Mas aqui a gente tem um método para listar somente um, para listar todos, para poder mostrar o formulário de edição, para poder persistir a edição dentro do nosso banco e também para deletar o nosso registro. Então, ele já criou o controlador com todos os métodos para a gente. E ainda criou também aqui o nosso arquivo de modelo, que obviamente ele está limpo aqui dentro, né? Não tem nenhuma propriedade, mas é claro que agora você vai vir aqui, vai setar todos os atributos para que ele possa atender às necessidades da sua aplicação. Olha como que fica simples. Com uma linha de código, você cria 3 arquivos que agora é só você parametrizar de acordo com a sua necessidade e o Laravel faz o resto para você. Ele abstrai a parte da aplicação. Assim você, como desenvolvedor, foca em resolver o problema do seu cliente e gerar mais resultados para ele. Quanto mais resultados você gera para o seu cliente, mais dinheiro o seu cliente ganha, mais dinheiro você também vai ganhar. Então eu espero que nessa aula tenha ficado claro como que funciona a camada de modelo para você. Você pode ver que a gente passou por diversas etapas. Realmente, a gente criou a parte de controlador, a parte de rotas, que a gente nem precisaria passar por tudo isso. Mas se você for analisar só a camada de modelo, a gente setou 2, 3 propriedades ali dentro, passando o nome de uma tabela, true ou false nos timestamps. A gente criou um recurso ali que é específico de dentro do nosso modelo, para que quando você sete um atributo, automaticamente ele sete outro. Você consegue colocar sua regra de negócio ali dentro.
de uma maneira totalmente descomplicada. E ainda tem o Artisan, que vai te facilitar a vida quando você precisar criar um novo recurso do zero. Você precisa criar migração, controlador, modelo. O Laravel faz tudo isso para você. Você não precisa se preocupar com mais absolutamente nada. O Laravel, sem dúvidas, é uma excelente alternativa para você ter abaixo do seu guarda-chuva de soluções. Imagina você como desenvolvedor com uma ferramenta dessa, podendo atender os seus clientes, entregar projetos mais rápidos, focar na solução do seu cliente e não necessariamente em código. Código você já sabe, o Laravel abstrai para você. Então eu espero que esse conteúdo seja muito relevante para você. E não se esquece, aqui abaixo nos comentários, me dá um feedback. O que você achou dessa aula? O que você gostaria de aprender numa próxima aula? Se inscreve no nosso canal e dá um like no vídeo, porque afinal, esse é um termômetro que eu tenho para saber se o conteúdo que eu estou gravando aqui para você, ele está sendo relevante ou não, se ele está gerando valor para você ou não, e compartilhe isso com os seus amigos. Te deixo um forte abraço e a gente se vê muito em breve numa próxima aula do Laravel Tips.